Boa tarde, sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos à conversa a doutora Ruth Agulhas, psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicoterapia e Psicologia da Justiça. Muito boa tarde, doutora Ruth. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Hoje, o tema que colocamos à conversa é a violência doméstica e delinquência juvenil. Para iniciarmos a nossa conversa, coloco o tema: o que é violência doméstica e que transtornos de personalidade podem estar associados ao agressor e depois à vítima. Ora bem, então a violência doméstica é um termo muito lato, não é? Porque pode abranger e abrange aqui uma série de situações. Por vezes há alguma confusão em termos de termos e fala-se em violência doméstica quando na prática as pessoas estão a referir-se à violência nas relações de intimidade entre o casal ou o ex-casal. Mas temos outras situações que também configuram violência doméstica, por exemplo, a violência contra idosos, a violência, por exemplo, de filhos para pais. São formas de violência que acabam por ser menos faladas e muitas vezes quando se fala em violência doméstica imaginamos logo de imediato um casal ou ex-casal e pode não ser necessariamente essa a situação. De qualquer das maneiras, em termos de prevalência, de facto é muito mais prevalente, temos muitos mais casos conhecidos de situações de violência ao nível da relação de intimidade, portanto ao nível da relação entre os parceiros. Quando me pergunta se há perturbações da personalidade que podem estar aqui associadas, podem haver ou não. Portanto, vamos lá ver. Também é importante desmistificar a ideia de que as situações de violência ocorrem sempre num quadro de ou de patologia psiquiátrica ou de perturbação da personalidade. Há situações em que efetivamente ou até ambos os parceiros preenchem critérios para perturbação da personalidade ou para perturbação até psiquiátrica. Há outras situações em que até podemos ter, nomeadamente e mais frequentemente naturalmente no agressor, até algumas situações, por exemplo, mais graves, por exemplo, de psicopatia, temos até alguns traços de psicopatia que se caracteriza de uma maneira muito resumida pela frieza emocional, pela ausência de empatia, pela ausência de remorsos, pela superficialidade afetiva, portanto, por esta dificuldade também em experienciar emoções, sejam elas mais positivas ou negativas, pelos comportamentos mais manipuladores e, de alguma forma, também muitas vezes um comportamento de sedução. No entanto, muitas vezes estes agressores, eu estou aqui a dizer estes agressores, estou a falar até aqui num termo masculino, sabemos que há uma prevalência maior de agressores do sexo masculino e de vítimas do feminino, mas também sabemos que há muitas situações inversas. Se calhar ainda muito a pontinha também do iceberg, que nós sabemos também que são menos faladas, que as vítimas homens têm mais vergonha e há um estigma social ainda associado e, portanto, também revelam menos, têm mais dificuldade em pedir ajuda. Eu vejo muitas situações que me chegam enquanto perita forense e em que elas vêm sinalizadas enquanto violência doméstica do homem agressor e da mulher vítima, e quando eu avalio as situações de uma forma mais aprofundada, percebo que também havia violência da mulher para com o homem, que a violência é muitas vezes mútua. Só que aquele homem nunca fez queixa, sempre de alguma forma teve dificuldade em pedir ajuda e, portanto, mais facilmente também catalogamos o homem como o agressor e a mulher como a vítima. Mas queria desde já também salientar que as situações inversas existem e não são assim tão residuais como se possa pensar e que também é importante sensibilizarmos a comunidade para esta realidade, não é? Dos agressores femininos e das vítimas masculinas. Voltando às perturbações, mesmo não havendo psicopatia ou mesmo não havendo diagnóstico psiquiátrico, temos muitas vezes nas vítimas frequentemente sintomatologia ansiosa, sintomas também mais depressivos, humor mais triste, baixa autoestima, muitas vezes também dificuldade em acreditar que possam ser eficazes fora daquela relação e, portanto, esta que nós chamamos da perspectiva da autoeficácia, da percepção da autoeficácia, não é? Se eu sentir que não consigo ser independente, não só do ponto de vista económico, mas muito do ponto de vista emocional, porque há aqui acima de tudo laços de dependência emocional, muitas vezes isto encontramos nas vítimas. No agressor, por vezes, de facto, encontramos algumas perturbações da personalidade, as chamadas perturbações mais borderline. Borderline no sentido em que estão ali patologias mais limite, com maior impulsividade, fácil passagem ao ato, mais dificuldade muitas vezes também em antecipar as consequências dos comportamentos e, portanto, muitas vezes estes comportamentos menos refletidos, menos pensados. E depois há aqui uma situação que por vezes pode ser potenciadora de
algumas dificuldades no controlo das emoções e no controlo dos comportamentos, que é o consumo de substâncias, nomeadamente o álcool. Portanto, o álcool não é a causa da violência, mas pode ser um fator que ou precipita, de alguma forma, facilita, não é? A passagem ao ato, porque diminui o controle emocional, diminui o controle dos comportamentos. Mas também é errado dizermos que a culpa é do álcool, não é? Portanto, o álcool é apenas aqui mais uma variável que pode ser precipitante e pode potenciar a violência. Muito obrigado. O próximo tema que gostaria de colocar é um tema bastante atual e que hoje fala-se muito. Ou seja, com o confinamento social que toda a população foi submetida devido ao Covid-19, uma elevada quebra da economia que veio relacionada, que se prevê também numa acentuada perda de postos de trabalho, sabemos que os níveis de depressão e de ansiedade subiram. Existem indicadores que hoje nos dizem que houve um aumento acentuado de medicação relacionada com esses fatores. A violência doméstica tenderá a aumentar? Bem, esta situação do confinamento, de facto, é uma situação que tem-nos colocado aqui muitas questões. Numa primeira fase, as pessoas demonstraram ainda assim algumas reações até bastante positivas. Eu, na altura, costumava brincar e dizer, bem, toda a gente faz pão, eu acho que sou a única portuguesa que não está a fazer pão, e isso é uma forma saudável, não é, de pensar o que é que nós vamos aprender com esta crise. Vamos todos, se calhar, sair melhores desta situação, estamos todos, se calhar, a passar mais tempo uns com os outros, a dar valor às coisas que muitas vezes não dávamos valor. Pronto. Mas esse é o lado cor-de-rosa da coisa, porque depois o tempo foi passando, o desgaste começou a surgir, os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, o consumo de substâncias aumentou exponencialmente, o consumo de álcool especialmente, mas também de tabaco, café. O confinamento levou também a um convívio forçado entre pessoas, e pensando aqui nas relações familiares, estamos a falar muitas vezes de casais que não tinham se calhar uma relação muito saudável, mas viam-se de manhã, viam-se à noite, e as coisas de alguma forma iam sendo geridas. Sabemos que muitas vezes os processos de conflito são difíceis, mas as pessoas ou negam, ou minimizam, ou vão empurrando, como se costuma dizer, empurrando um bocadinho com a barriga, no sentido em que um dia a gente resolve, um dia confrontamos o problema. Nós sabemos que há picos de separações e divórcios após as férias. Isso é um dado que nós já sabemos do passado. E estamos a falar de férias, onde as pessoas ainda assim estão num contexto, à partida, mais descontraído. Portanto, sabíamos à partida que havia um risco acrescido de conflitos familiares, depois tínhamos as crianças a estudar em casa, mais um fator de stress. Portanto, diríamos que houve aqui uma convergência de múltiplos fatores de stress das famílias. Também as questões do trabalho, pessoas em layoff, pessoas com imprevisibilidade, sem saber se iriam voltar a retomar o seu posto de trabalho nas mesmas circunstâncias, pessoas que ficaram de facto desempregadas. Portanto, diríamos que houve aqui um conjunto grande de fatores de stress que convergiram e, portanto, à partida estamos perante uma situação mais desafiante para as famílias. Há uma situação de crise a vários níveis e nem todas as famílias têm os recursos necessários para gerir as crises, não é? Portanto, tudo isto junto não significa necessariamente patologia, mas em muitas famílias com menos recursos, dentro delas, com menos suporte social, que é um recurso extremamente importante, naturalmente que há maior probabilidade de patologia e de perturbação. E começamos a perceber isso, já começámos a perceber isso há algum tempo e hoje, que estamos agora em junho, estamos a perceber isso de uma forma muito clara. As situações de violência que escalaram, não só nas relações entre os casais, ao nível da relação de intimidade, mas também nas relações entre pais e filhos, portanto a violência para com as crianças e para com os jovens. Neste momento começamos a assistir a muitas situações já de processo de separação e divórcio a avançar. Tenho muitos casais que já me disseram claramente que só estão à espera até dia 26 de junho, dia 26 de junho acaba a escola dos miúdos e, portanto, eu prevejo um pico de separações significativo a partir do dia 27 de junho deste ano. Portanto, e sei que há muitos casais que estão só à espera e a fazer este compasso de espera. Depois, também percebemos, os dados ao nível da saúde mental dizem-nos isso,
para além do aumento do consumo de substâncias, tivemos um aumento também exponencial do consumo de antidepressivos e de ansiolíticos, portanto isso também é sintomático de alguma coisa, significa que as pessoas sentem esta necessidade. Estamos a falar também de medicação que, por sua vez, também tem efeitos secundários, e também é importante pensar um bocadinho quais é que são os possíveis efeitos secundários, que variam de pessoa para pessoa, e que impacto é que isso tem, quer na produtividade até profissional, quer nas relações familiares, na paciência que se tem para os filhos, na paciência que se tem para o outro, na capacidade que se tem de tolerar a frustração, de lidar com a zanga, não é? De gerir as próprias emoções mais negativas, não é? E, portanto, este confinamento social teve um lado da moeda positivo, e há muitas pessoas que souberam extrair deste confinamento o melhor que eventualmente podíamos retirar dele, mas temos muitas outras situações com patologia, temos muitas crianças a dar sinais, depois temos este problema acessório que são as crianças mais invisíveis, porque a visibilidade das crianças é muito na escola, e tivemos as crianças atrás de um ecrã, a maior parte das vezes com a câmara desligada, e portanto também com esta dificuldade em os próprios professores conseguirem chegar a estes miúdos, não é? E também todo o movimento que se tem assistido em Portugal, também no sentido de sensibilizar a comunidade para estas crianças que ficam muito desprotegidas, porque a escola é muito mais do que a educação, não é? É a sociabilização que a criança tem, é o poder pedir ajuda a figuras de referência que são, na esmagadora maioria das situações, os professores ou pessoas muito próximas na escola. É a escola também, enquanto sítio onde muitas crianças comem, não é? Onde muitas crianças tomam banho. Nós achamos que esta realidade já não existe. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma diretora de um agrupamento numa determinada zona do país, não interessa, que ela dizia, eu tenho meninos que só tomam banho lá na escola, nos chuveiros, no balneário. O que é destes meninos agora, não é? E às vezes achamos que estas coisas mais básicas estão garantidas e não estão garantidas, não é? Portanto, e a violência é tudo isto, são todas estas múltiplas formas. Se pensarmos que há crianças que não tomam banho, que comem miseravelmente, que assistem aos conflitos interparentais de forma reiterada, que temos violência, até não tem que ser física, não é? Porque nós estamos também sempre às vezes a minimizar o impacto da violência emocional, dos maus tratos emocionais, da violência verbal, pais que deixem de se falar um com o outro, que haja afastamento, que haja desligamento, isso pode ter um impacto tão ou mais severo do que uma estalada ou um empurrão, não é? Também temos que parar de achar que os maus tratos emocionais, seja entre adultos e crianças, continuam a ser muito o parente pobre dos maus tratos, não é? Achamos sempre que fazem menos mal. E não é bem assim, não é? Portanto, em termos de impacto, às vezes ele é tão mais severo do que o impacto dos maus tratos físicos, da violência física, sexual ou outra, não é? E, portanto, aguardo e assisto neste momento com alguma apreensão àquilo que está a ser o resultado deste desconfinamento, em termos da violência, das decisões de separação, e das próprias crianças que também tiveram que se adaptar a novos regimes, e que também está a ser difícil agora voltar progressivamente a uma realidade diferente. Temos o medo, temos o pânico do vírus, do contágio, e medo e pânico são ansiedade, não é? E portanto estamos a falar de pais que estão com dificuldade em sair à rua, ou com dificuldade em que os filhos saiam à rua, e portanto temos de facto a saúde mental aqui muito presente em termos das problemáticas que estão a surgir, não é? E falando de jovens, delinquência juvenil, podemos dizer que está diretamente relacionada à violência doméstica? Bem, a delinquência juvenil também é um fenómeno multidimensional, não é? E portanto pode ser influenciado por múltiplas variáveis. Sabemos que crianças ou jovens que crescem, que estão num contexto familiar violento, isso à partida é um fator de risco muito significativo. Pior ainda, porque temos estes miúdos, crianças ou jovens, expostos a estes modelos, não é? Porque os pais são de facto aqui modelos muito importantes. Os pais podem vir dizer, ele é delinquente ou tem comportamentos desviantes porque tem más companhias ou porque são as coisas que vê na net, e portanto temos aqui naturalmente que as crianças e os jovens têm outros estímulos, não é? E têm outros modelos, mas em primeira instância falamos dos modelos parentais, que são muitas vezes eles modelos disfuncionais, modelos desviantes, modelos de violência, e portanto temos aqui também estas crianças que crescem muitas vezes a achar que a violência é legítima. A violência é uma ótima forma de resolver problemas e é a melhor forma, mais rápida, mais imediata e a curto prazo, se calhar é mais eficaz, porque é aquela que para
o comportamento na hora ou é aquela que tem um efeito desejado na hora. E se eu tiver dificuldade em tolerar a espera, se eu tiver baixa tolerância à frustração, provavelmente a violência acaba por ser aqui um recurso. Claro que depois esta violência pode ser potenciada pelos contextos, os outros contextos onde estes miúdos se movimentam, não só em termos dos pares, mas também contextos até online, portanto não pensamos só até nas relações presenciais, porque também temos muito crianças e jovens a estarem expostas a conteúdos extremamente agressivos online, para os quais os pais muitas vezes também não dão o devido olhar, porque a criança está no quarto e os pais hoje em dia continuam ainda a achar que os grandes problemas, os grandes perigos para os filhos são as drogas e as más companhias, e as drogas e as más companhias estão lá fora. Se a criança até está sossegada no quarto e lá passa dia e noite, muitas vezes já com problema até de perturbação de dependência do jogo, que é uma outra dependência que temos neste momento gravíssima, mas que nem sempre os pais reconhecem como tal, porque tal e sossegadinha não dá trabalho, e até põe os fones, e quando mete os fones nem faz barulho, e portanto aquilo é o silêncio. E se pensarmos em pais que até estão em teletrabalho e precisam de silêncio, quanto mais silencioso estiver o filho, melhor. E portanto nós temos também aqui muitas situações de risco, e os miúdos estão muitas vezes expostos a situações, ainda hoje, que é um dia de consultas para mim, ainda hoje estive com uma miúda que tem 5 anos de idade, e joga cenários de guerra, de jogos online, jogos que eu entretanto fui ver, é bem pior que o Fortnite, que toda a gente conhece, e que são de facto para maiores de 16, 18 anos, e ela tem 5 anos. E ela contava-me os detalhes todos, como é que se mata o outro e como é que não se mata o outro, não é? Portanto, temos esta exposição também das crianças a conteúdos desajustados, que pode também ser naturalmente potenciada pela violência doméstica, mas também por outras situações. Por isso, de facto, nós temos que educar muito os pais, sensibilizar muito os pais e as escolas também para esta questão da parentalidade, o que nós chamamos da parentalidade na era digital. E se me permitem, gostava de fazer uma sugestão, que é um documento que é gratuito, que é de download gratuito, que é um documento da Unicef, que está traduzido pela nossa Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, se forem ao site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, há uma série de documentação, e um documento que se chama exatamente Parentalidade na Era Digital, é um documento da Unicef que foi traduzido para português, e que eu sugeri na altura, que eu achava que era tão importante que a Ordem devia traduzir este documento e devia disponibilizá-lo. E a Ordem assim fez. E eu convido todos os pais e educadores, cuidadores em geral, a lerem aquele documento, porque está muito bem estruturado e ajuda-nos muito a nós adultos a perceber que também quando é que podem ser os sinais de alerta, os riscos, porque os riscos da internet são muito mais do que o assédio sexual, não é? Porque às vezes pensamos logo em questões mais sexuais até. Temos outro tipo de riscos, e muitas vezes, de facto, nem as crianças estão alertadas o suficiente, nem os pais estão, não é? Porque lá está, o miúdo está ali em casa e não está a dar trabalho e, portanto, as preocupações não são para ir além. Portanto, é importante também sensibilizar para isso e sensibilizar os pais, que são modelos dos filhos, não é? Portanto, se eu resolvo um problema à estalada ou ao grito, não é? Se calhar é isso que eu estou a mimetizar para a criança. Bem, a estalada ou o grito é uma boa forma, e estas crenças que legitimam a violência são sempre potenciadoras de comportamentos violentos, aumenta sempre o risco. Nós vamos deixar depois o link a esse documento no título deste vídeo. Sim, como é gratuito, eu acho que faz todo sentido. Sim, para todos os que quiserem depois ler, acho também bastante pertinente a leitura desse documento. Sim. No seguimento do que estamos a falar desta delinquência juvenil e comportamentos desviantes, este tema que lhe venho propor a seguir para um aumento gradual do comportamento desviante devido à Covid-19, não só a esta parte do que falámos agora dos jovens que estiveram fechados tanto tempo, não é? Mas também agora esta ressocialização, e nós sabemos que na juventude os jovens precisam se socializar. E já se fala hoje, já foram detectadas bastantes festas de grupos de jovens que se encontram fora até do contexto normal, que seriam bares e festas pré-programadas, em recintos onde sabiam que eles estavam, e começaram a passar para outros recintos, no campo, nas praias. Poderemos estar a ver o início de uma nova era e de um aumento de comportamentos desviantes?
Bem, os adolescentes têm uma característica, por definição, faz parte da adolescência, que é o sentimento de invulnerabilidade. A mim nada me acontece. E depois ainda temos os dados estatísticos sobre a doença do Covid a dizerem-nos que as crianças e os jovens de facto são menos sintomáticos e o risco é menor. E portanto isto junta-se tudo. E portanto o que nós ouvimos de facto são jovens com esta ideia de que a mim nada me acontece, se acontecer é aos outros, ou se acontecer é no futuro. E esta ideia do futuro, para um adolescente, não faz muito sentido, porque o adolescente está focado no aqui e no agora. O adolescente vive o presente, não é? E normalmente não está a antecipar as possíveis consequências de ir a uma festa. O que é que me pode acontecer a mim? O que é que me pode acontecer ao outro? Não, apetece-me ir à festa, vou. Ponto, não é? Portanto, esta necessidade do prazer imediato, que é uma das características também da adolescência, a dificuldade em tolerar a frustração e em adiar o prazer e este sentimento de invulnerabilidade. Portanto, temos aqui um conjunto de características que são propícias, de facto, a estes comportamentos que acabam por ser de risco, em que se colocam eles em risco e colocam terceiros, não é? Porque eles depois voltam para casa e em casa estão os pais ou estão os avós e eles acabam naturalmente por poder ser aqui portadores da doença. Por outro lado, podemos ter aqui também às vezes estes comportamentos desviantes até de uma forma mais comportamental, porque há uma outra característica que também faz parte da adolescência, que é a procura da estimulação, procura da sensação nova, de novas sensações, não é? E muitas vezes também, em par disso temos o quê? Temos os adolescentes que têm uma necessidade de serem aceitos pelos seus pares, de estarem integrados num grupo, não é? Portanto, quando o grupo de que estes adolescentes fazem parte é um grupo que tem determinados comportamentos, a probabilidade do adolescente, especialmente se for um adolescente mais dependente, com mais necessidade de aceitação, se calhar até com menor, mais baixa autoestima, se calhar provavelmente vai um bocadinho atrás, como costumamos dizer, atrás do grupo, no sentido em que eu preciso me identificar e eu preciso ser aceito por aquele grupo, eu tenho receio de ser rejeitado por aquele grupo. E nós temos de facto esta fase, foram 3 meses, em que os adolescentes, não é, cuja principal necessidade não é estar com os pais em casa, é estar com os amigos, não é? E de repente viram-se confinados em casa com os pais esses que se calhar eles gostariam de ver pelas costas de manhã à noite, não é? Porque era um bocadinho o feedback que os adolescentes nos davam, já nem posso ver os meus pais à frente, e portanto isolavam-se no quarto e basicamente saíam do quarto para comer. Quando saíam, não é? Porque muitos adolescentes era literalmente no quarto 24 horas sobre 24 horas. Neste momento, com a possibilidade de estarem com os seus amigos, não é? A necessidade de serem aceitos e de estarem integrados, pode até levar alguns adolescentes a ter alguns comportamentos com os quais se calhar nem se identificam. Não há propriamente uma motivação interna para ter aquele comportamento, há um furto, um comportamento mais, sei lá, de destruição de bens públicos, sei lá, fazer algum desacato na via pública, às vezes até comportamentos que nós percebemos que é um fenómeno ali um bocadinho de um gangue ou de um grupo, e quando vamos falar com cada um deles individualmente, percebemos que as motivações são muito diversas. Uns, de facto, têm uma motivação para aquele comportamento, e outros fazem porque não querem ser gozados, porque não querem ser rejeitados pelo grupo, não é? Porque têm esta necessidade de aceitação. Pronto, e esta necessidade de aceitação pode neste momento estar um bocadinho exacerbada, exatamente depois de 3 meses mais afastados dos amigos, dos namorados, das namoradas, porque há todas estas dinâmicas, não é? Era aquilo que os adolescentes nos iam relatando durante estes 3 meses, é como é que eu sobrevivo sem os meus amigos. Está bem que eu tenho um online e nós todos estamos muito habituados a comunicar online, mas há uma dimensão presencial que para eles continua a ser, eles podem até estar todos juntos no mesmo sítio a comunicar pelo telemóvel, mas estão todos juntos no mesmo sítio, não é? Nós sabemos que essa é uma realidade que acontece e portanto, e sabemos que os pais são um bocadinho alvo a bater, não é? E de repente terem que estar a conviver com os pais dia e noite durante tanto tempo, portanto neste momento pode levar aqui a uma exacerbação de alguma necessidade também de afirmação e de serem aceitos pelo grupo. Mas lá está, mais uma vez, agora aqui o papel importante, lá está, da família, não é? De contentores, de estar atentos. A escola neste momento acaba por perder um bocadinho este papel, porque a escola vai acabar dentro de 15 dias e portanto este papel, ainda que dá alguma supervisão, ainda que à distância, vai perder-se, não é? Temos só aqui os 11º e os 12º anos, eventualmente com algum olhar um bocadinho diferente, mas também são mais 15 dias de aulas e depois vem o verão, não é? As férias. E portanto precisamos de mobilizar a comunidade, precisamos de mobilizar a rede informal, uma vez que a rede formal está mais fragilizada neste momento, por via das circunstâncias, a rede informal, que são os familiares, os amigos, os vizinhos. Esquecemos muitas vezes de falar nos vizinhos e os vizinhos são fundamentais. Essa foi uma das coisas boas que se calhar este confinamento trouxe.
e nós quando víamos na televisão os bairros todos na janela, toda a gente a conviver, no fundo é um bocadinho o reativar da rede informal, pessoas que vivem ao lado de umas das outras e nem sequer sabem o nome umas das outras, e que se calhar, bem, que isto tenha trazido a oportunidade de conhecermos os vizinhos uns dos outros e de irem, agora terem um nome, terem um rosto, não é? Não ser apenas uma entidade abstrata. E que esses vizinhos saibam também estar atentos, não é? Porque às vezes também há um bocadinho a ideia de que eu não tenho que me meter, não é? Na privacidade da família, eu tenho que respeitar, não posso agora, não é? É um bocadinho aquele provérbio que a gente sabe entre marido e mulher, não se mete a colher, e na família também não se deve meter a colher. E, pronto, claro que se deve meter a colher, deve-se meter o faqueiro inteiro, se assim for necessário, mas não tem que ser só nesta lógica de controlo, de sinalizar, mas também numa perspectiva de prevenção, de estarmos atentos, percebemos se há um miúdo que anda muito com determinado grupo, ou se anda mais sozinho, ou se agora até pode sair de casa e não sai, o que é que se passa? Não é? Portanto, há alguns sinais de alerta que os miúdos podem dar e que esta rede mais próxima pode ser aqui uma primeira rede de contenção e não tem que ir logo para uma CPCJ, por exemplo, uma sinalização, não é? Porque às vezes as pessoas pensam um bocadinho no 8 do 80 e não tem que ser o 8 do 80, não é? Podemos pensar aqui numa forma intermédia de tentarmos ajudar e aqui a rede informal é de facto muito importante. Voltou-se a existir um sentimento de grupo que se estava a perder com a azáfama do dia a dia, e o que veio das partes positivas deste confinamento foi essa reativação do sentimento de grupo das comunidades, o que é bastante bom. Doutora Ruth, que conselho deixa a quem é vítima de violência doméstica? Bem, quem é vítima de qualquer forma de violência doméstica tem aqui uma particularidade que torna mais difícil o pedido de ajuda, porque quem me agride é alguém de quem eu gosto, é alguém que eu conheço, é diferente de eu ir na rua e ser agredida por um estranho. Portanto, sabemos que as vítimas de violência doméstica sentem que estão de alguma forma até a trair a pessoa que se fazem ajuda, se pedem ajuda, estão a trair a confiança, a trair a lealdade e têm também receio que alguma coisa de má aconteça à outra pessoa, porque no fundo há aqui um vínculo afetivo e esta ambivalência leva a que muitas vezes esta denúncia não seja feita, este pedido de ajuda não seja feito. Naturalmente que o primeiro conselho mais importante tem que ser quebrar o silêncio, não é pedir ajuda, porque é a única forma de quebrar o ciclo da violência, não é? É haver aqui naturalmente uma sinalização. Perder a vergonha, porque muitas vezes também há a dimensão vergonha, que falámos há pouco quando as vítimas são homens, mas também quando as vítimas são do sexo feminino, a questão do estigma social, o que é que os outros irão dizer, o que é que a minha família irá dizer, o meu casamento falhou, falhei enquanto mulher, falhei enquanto mãe, porque não soube manter a família unida, enfim, esta sensação muitas vezes também de se falhar perante nós e perante os outros, esta vergonha, este estigma, que muitas vezes leva a que as pessoas se calem. E também eu acho que é importante pensar numa outra questão, que é quem agride, quem é violento também precisa de ajuda, não é uma pena de responsabilização com ou sem prisão que muda ou que ajuda alguém a mudar. Quem é violento também tem necessidade de ajuda, não é? E portanto, existem inclusive já programas pensados para agressores no contexto da violência doméstica e programas já com alguma duração no tempo e com provas dadas em termos de impacto, em termos de eficácia. E temos muitos tribunais, inclusive, que orientam de facto os agressores para esses programas de intervenção. Pensar também quem é vítima, de que ao sinalizar está a pedir ajuda para si, está a pedir ajuda para as outras pessoas próximas que possam estar também a ser vítimas daquela violência, porque estão no mesmo contexto, mas está também de alguma forma a dar a oportunidade de ser ajudada à pessoa que é agressora, não é? E portanto esta ideia também eu acho que é importante, porque às vezes também é muito, não se sinaliza porque também se quer proteger o outro, é uma ambivalência muito grande, eu gosto da pessoa mas não gosto do que ela me faz, e como é que eu vou sinalizar alguém até que eu amo? Ou que é pai dos meus filhos, ou que é, enfim, que há aqui uma série de ambivalência de emoções. Portanto, pensar também que pedir ajuda, no limite, também poderá ser uma forma de ajudarmos a pessoa que é agressora, porque a pessoa também precisa de ajuda, não é um modelo repressivo que ajuda as pessoas a mudar de todo.
mesmo quando as pessoas no limite são presas, nós sabemos que a prisão acaba e as pessoas saem, e em termos de mudança, muitas vezes é uma mudança que acaba por se começar a construir já cá fora, no período pós-reclusão, do que propriamente ainda dentro do período de reclusão. Portanto, há aqui toda uma série de dimensões ainda também no processo de ajuda aos agressores, que Portugal tem um caminho longo pela frente, não é? Portanto, não é algo ainda que estejamos muito centrados, mas é um caminho que já está a ser feito e que cada vez mais tem que ser feito, porque é esse o caminho. Doutora Ruth, muito obrigado pelo seu contributo à Psico-TV e à Psicologia. Uma boa tarde e um até sempre. Muito obrigado e parabéns pela vossa iniciativa, corra tudo bem. Muito obrigado. Obrigado.